E hoje nós estamos aqui no cartório eleitoral de Luiz Eduardo Magalhães. Teve mudança, um novo horário de atendimento. E para a gente falar a respeito dessa mudança de horários, atendimentos, serviços disponibilizados aqui em Luiz Eduardo Magalhães, porque esse ano é ano de eleição, nós estamos aqui ao lado do Edilson Paulo dos Santos, chefe do cartório eleitoral de Luiz Eduardo Magalhães. Edilson, bom dia, prazer em tê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Bonfim, obrigado por vir mais uma vez, levar informação importante para o público da nossa cidade. Nós temos agora um novo horário de funcionamento do cartório eleitoral para atender as pessoas e a grande demanda aqui da população da cidade, né, Edilson? Exatamente. No ano passado nós tínhamos um horário estendido, Esse horário estendido não é um horário oficial, é um horário extraoficial. De modo que quando a pessoa consulta o site, ele vai encontrar lá que o nosso horário encerra às 13 horas, porque aquele é o horário oficial. Mas pensando nas pessoas, pensando na facilidade, na comodidade para o atendimento, e lembrando que algumas pessoas não podem vir pela manhã, então nós estendemos o horário das 7h30 da manhã até 16h30, o cartório estará aberto até o último dia de atendimento desse ano, que é 6 de maio. A princípio, Edilson, como é que já foram esses primeiros dias? Porque desde o dia 2, que teve essa mudança, já deu para notar, o fluxo de pessoas procurando o atendimento? Sim, nós temos tido bastante gente, o povo tem vindo, as pessoas têm vindo, tanto para fazer transferência, primeiro título, corrigir dados, mas principalmente a transferência nesse momento de domicílio. Pessoas que moram aqui há algum tempo e resolveram transferir o seu domicílio eleitoral para votar nessas eleições. Esse ano é um ano importante, um ano em que o cidadão brasileiro, o eleitor, ele vai escolher 5 representantes. São 6? 6 esse ano? 6 esse ano, porque nós temos nesse ano 2 senadores. Esse ano então teremos essa diferença, dos anos anteriores, Na última foi 1 senador, nessa serão 2 senadores. Aí teremos também a escolha do presidente, do governador, do deputado estadual e federal, Então são essas, Edilson? São 6 votos, então provavelmente uma eleição mais tranquila, mais lenta, Porque aquela história, a eleição municipal são 2 votos só. Votou vereador, votou prefeito, foi embora. Essa você tem que levar a colinha, eu tenho dito isso, leva a colinha, leva tudo anotadinho, porque começa lá com os deputados, depois os senadores, só depois o governador e o último presidente. E acontece, inclusive, algumas vezes nas eleições, de as pessoas falarem assim, eu coloquei o número e não apareceu a foto. É que ela chega achando que o primeiro voto é do presidente. A maioria das pessoas vai pensando lá inicialmente no presidente, E ela pensa que o primeiro é do presidente. Ela coloca o número, não aparece nada. Não está aparecendo a foto, é aquela confusão. Não, você começou por onde? Deputado, aí tem lá os deputados primeiro, dos 2 senadores depois. O presidente é o último a ser votado. E aí atrasa tudo, Edilson? Atrasa porque demora. Aí vai chamar a atenção ali sempre tem, alguém ali na mesa para auxiliar, mas isso já demorou, já complicou. Já complicou. Então a minha ideia é sempre essa, leve por escrito, leva na ordem certinha, inclusive, E os candidatos dão aquelas... É claro que quando o candidato dá, ele dá propaganda dele, não pode ir propaganda, Não pode ir com a cara do candidato, com o número do candidato, para deixar lá, inclusive. Pode levar, é aquela história, você pode levar o seu material e levar de volta para casa. O que não pode é deixar lá, porque aí é crime. Tem gente que vai, leva e deixa ali, na urna para o próximo que chegar. Senão é propaganda, Aí é propaganda, se for pego, inclusive, da delegacia. Importante saber isso, Mas da delegacia dá um processo futuro que a pessoa vai responder. Mas é interessante levar por escrito. Na última eleição, eu acabei, numa dessas eleições, eu acabei esquecendo um dos meus senadores. Eu cheguei na sessão e falei, puxa, eu trabalho com isso, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, não levei anotado, tive que ir para a listinha lá procurar o número do senador. Nessa ocasião, como é que faz? A pessoa chega lá, Edilson, aí se perdeu, esqueceu tudo, precisa de um tempo, outra pessoa vai no lugar, dá um tempo. Como é que funciona ali naquela ocasião ali, aquela decisão rápida de quem está ali na mesa? Não, o presidente da sessão orienta aquele eleitor a pegar a lista, porque a lista está ali, ao lado dele. Ali em cada cabine a gente deixa uma lista com os candidatos, ela vai pegar a lista e vai procurar. Pela ordem alfabética, Está a ordem alfabética do deputado, a alfabética dos senadores, pela ordem alfabética vai procurando e vai preenchendo. Demora um pouquinho mais, mas no tempo não tem estresse. É a última chance, Tem essa chance ainda, Tem, porque a gente sempre põe ali uma lista com todos os candidatos
e os seus respectivos números ali ao lado do eleitor. Edilson, sempre que a gente vem aqui no cartório eleitoral, a gente tenta atualizar os dados, principalmente na questão do número de eleitores aqui na cidade, como é que está, né? Teve alteração? Hoje nós somos, em Luiz Eduardo Magalhães, aptos a votar nessa eleição 77.756 eleitores. E 77 mil são aptos a votar nas eleições desse ano. Lembrando que o cidadão tem até qual dia, de qual mês, para que esse número venha a aumentar? 6 de maio. 6 de maio é o último dia para atendimento ao eleitor e não tem prorrogação, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, dia 5 não deu, eu vou amanhã, não deu, devem prorrogar. Não prorroga porque não é uma decisão que se toma de repente, ela já está consolidada na legislação, tem uma lei que diz quando é que encerra. Então, dia 6 de maio é o último dia, dia 7 a gente não consegue mais atender o eleitor. Do dia 7 em diante, somente para imprimir o título, porque não pode mais mexer no sistema, não pode mais mexer no cadastro do eleitor. Edilson, com relação ao jovem que tem 15 anos, né, para a gente explicar como funciona essa questão. Tem 15 anos e quando que esse jovem pode votar e como ele fica apto para votar ainda esse ano? O que acontece? Para votar tem que ter 16 anos completos no dia, até o dia da eleição. Se o garoto ou a garota faz 16 no dia 4 de outubro, ele consegue votar. Mas se ele faz 16 no dia 5 em diante, não vai poder votar. Mas tem o título eleitoral. É que o título é um documento que você pode tirar com 15 anos. Mas se não completar 16 até o dia da eleição, não vai poder votar. Até mesmo no dia. Se ele completar no dia, beleza, pode votar. Se ele completar no dia. Se naquele dia ele completou 16 anos, ele tem 16 naquele dia, ele vota. Por isso que a gente fala, com 15 anos pode tirar o título, né? De forma legal. De forma legal. 15 anos, completou 15 anos hoje, pode vir aqui fazer o título. Vai poder votar? Não. Mas pode ter o documento, o título em mão já. Edilson, desses dias, você teve contabilizando, né, qual o dia de maior movimento nesses primeiros dias de atendimento com esse novo horário? Não contabilizamos assim todos os dias, mas ontem, por exemplo, atendemos mais de 60 pessoas e a tendência é aumentar. Você percebeu que o fluxo, especialmente nesse horário, está bem elevado, né? Bastante gente procurando o cartório. E aí é importante essa informação do dia inteiro, porque algumas pessoas acham que é só pela manhã, acaba vindo todo mundo no mesmo horário, né? Mas pode diluir durante o dia. Estamos aqui até 16h30 com o cartório aberto. Inclusive, Bonfim, lá para as últimas semanas, a gente amplia esse horário. Então, assim, primeira semana de maio, geralmente final de semana de abril, geralmente o tribunal coloca o fim de semana cartório aberto, né? Pelo menos o sábado e tal, tem colocado sempre. Não sei se vai ser esse ano, depende da logística, né? E da necessidade, da demanda. Mas, nos últimos dias a gente amplia. Geralmente vai para 17h30, 18 horas. Então a ideia é que o eleitor não fique sem atendimento. Mas quem não quer tumulto, quem não quer confusão, quem não quer ficar demorando numa fila imensa, como você já viu em eleições anteriores, uma fila monstruosa que dobra o quarteirão, vem logo agora, porque está tranquilo. Verdade. Detalhe, ordem de chegada, né? Duas maneiras, ordem de chegada e agendamento. As pessoas podem vir aqui e vai ser atendido, chegando, né? Sentou, aguardou, mas temos também um computador separado ali para o agendamento. O eleitor pode ir lá no site do TRE da Bahia, procurar lá agendamento, serviço ao eleitor, vai estar lá agendamento. Ele marca o dia e a hora que quer ser atendido. A gente já reserva esse horário para ele. Tem uma pessoa só para atender agendamento? Tem uma máquina separada só para agendamento. Porque é o que acontece? A gente vai atendendo todo mundo, mas se, por exemplo, eu tenho aí hoje uma pessoa 10h20 da manhã, 10h20 eu tenho que aguardar essa pessoa chegar, que aquele horário é dela. Tá certo, tá aí, portanto, é mais comodidade, né? E é importante, é interessante a gente falar isso, né? Porque são tantas opções que o cidadão, que o eleitor tem, para depois não ter aquela desculpa, né, de que não conseguiu. Então, tudo bem preparado, bem pensado para que você possa, né, regularizar suas pendências. Hoje, a maior pendência que vocês têm aqui como registro, que tipo de pendência é disso? Multas eleitorais, geralmente, né? E aí uma preocupação nossa é aquele eleitor que não votou nas 3 últimas eleições, que está com o título cancelado,
A gente vai ter aí quase 2.000 eleitores hoje nessa situação e que não procuraram o cartório. Essas pessoas não votarão. O nome nem vai constar na urna, nem vai constar no caderno de votação, se a pessoa tiver com o título cancelado por motivo de ausência às 3 últimas eleições. Deixou de votar 3 eleições consecutivas, cancela o título e ela tem que vir ao cartório, pagar a multa e regularizar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a multa. Eu digo sempre, se não tem dinheiro é só falar ali, olha, eu não posso pagar essa multa e ela será isentada. Tem mais isso, né? Ainda tem mais essa, né? O cartório eleitoral ainda dá essa facilidade para a pessoa que não tem condições e provar que não tem condições de pagar a multa, que é um valor, né, muito pequeno. Surgiu aqui uma pergunta, Edilson, com relação ainda à questão da idade do jovem, né? Em Luiz Eduardo Magalhães não temos segundo turno, né? Mas tem cidades no Brasil que tem. E aí, se esse jovem ele completar a idade só próximo do segundo turno, ainda pode votar nesse ano? Veja, nesse ano nós temos o segundo turno, podemos ter segundo turno porque essa eleição geral. A gente não tem na municipal. Verdade. Perdão, nós em Luiz Eduardo nós podemos ter, sim. Assim, depende, né, de como será a eleição. Se ninguém levar de primeira, vai ter segundo turno. E aí é boa pergunta. E se o jovem completou 16 entre o primeiro e o segundo turno? Não vota. Não consegue votar? Não. Ele tem que estar com 16 completo no primeiro turno. O impedimento vale para o primeiro turno. Aliás, na primeira situação, né? Na primeira situação. Se ele não conseguiu votar no primeiro turno, ele não pode votar. É interessante, ótima pergunta. Digamos que o jovem, ele não votou no primeiro turno, mas ele completou idade, 16 anos ali no dia 10 de outubro, dia 12 de outubro. Nesse intervalo, né? Nesse intervalo do primeiro para o segundo. Não vota. Ele só vota se ele tiver 16 no primeiro. Você, fique atento então, você, né, que já tirou seu título com 15 anos, ou está pretendendo tirar, para observar essa situação, né? É interessante a gente trazer aqui, né? Porque às vezes a pessoa está ansiosa, né? Vou conseguir votar esse ano, mas tem também, é regra, é regulamento, né? Regulamento, isso está tudo estabelecido em lei. E são novidades interessantes, meu filho, porque, veja bem, antigamente, até pouco tempo atrás, com 15 anos não se fazia o título, é algo recente. Conseguia fazer o título no ano da eleição. Agora não, em qualquer momento, o jovem completou 15 anos, ou a jovem vem ao cartório e faz o título. Vai poder votar esse ano? Talvez não, mas já tem o documento em mãos. Eu sempre digo, o título eleitoral é um documento. Em várias situações ele é exigido. Agora mesmo, um rapaz conhecido nosso, ele precisava se matricular na faculdade. E a faculdade pediu quitação eleitoral, ele não tinha. Pense a correria que foi para resolver a situação dele, né? Porque ele havia sido candidato e não tinha prestado contas. Ele achou que o partido tinha prestado, o partido não prestou, ele correu atrás, conseguiu resolver, mas isso demandou aí um tempo, né? Constituir advogado, contador e tal, correr atrás para resolver a situação. Resolveu, porque tem que resolver, mas é aquela dor de cabeça. O título eleitoral é necessário, é importantíssimo para a vida do eleitor. Não é somente para votar, porque geralmente é assim, né? A pessoa fala assim, no sábado antes da eleição, ela vai procurar no baú, na mala, onde é que está esse título, meu Deus, numa pasta, né? Onde eu guardei para votar. Mas não é mais assim. Ele é fundamental para a vida do cidadão. Quando se fala que é obrigatório, né? E é obrigatório votar, você já pode ter noção que o documento, ele é muito importante. E faz falta, né? Em muitas ocasiões aí, pega de surpresa, e quando pega de surpresa, é esse desespero para tentar resolver. E é igual o Edilson falou, não se consegue resolver dessa forma, de um minuto para outro. Edilson, quero agradecer, vou deixar você à vontade, sempre tem mais alguma informação, mas se você tiver, pode ficar à vontade aqui para a gente levar, né, o conhecimento dos ouvintes aqui da Rádio Cidade. Bom, fim, eu queria aproveitar a audiência da Rádio Cidade para tocar num ponto interessante, que é a questão dos mesários. As pessoas que têm interesse em ser mesários, trabalhar na eleição, não ganha nada, né? Importante falar isso, porque de repente está oferecendo uma oportunidade de trabalho e a pessoa fica sabendo que não ganha nada. Não é remunerado, mas é um domingo interessante, a pessoa vai trabalhar das 7 da manhã até o finalzinho do dia, servindo a pátria, atitude cívica e cidadã, né? Mas quem trabalha geralmente gosta, né? A pessoa vai meio emburrado e chateado porque foi convocado, depois disso não me tire mais não, que eu gostei da experiência, a equipe é boa e tal, foi bom fazer isso. Então a gente está, especialmente estudantes, estão de nível superior, estão nas faculdades. Para os estudantes nós temos um certificado de horas,
toda a faculdade exige ao final do curso uma quantidade de horas complementares, né? E nós, a Justiça Eleitoral dá a eles para o primeiro turno 30 horas e para o segundo 24. Então, nesse ano aí, quem trabalhar no primeiro e segundo turno terá já 54 horas de atividade complementar para apresentar. Nos concursos públicos federais, a gente tem quem trabalhou na eleição como critério de desempate. Você passou no concurso público federal e aí você empatou com o outro lá. Quem foi mesário por mais tempo? Quem trabalhou mais vezes? Esse já passa na frente do outro. Nós damos um auxílio almoço no dia da eleição, né? Acho que R$65 para a pessoa almoçar. E essas são as vantagens que a gente oferece para quem quer trabalhar como mesário. E se for servidor público, na realidade não servidor público, quem está trabalhando tem direito a folgas, né? Eu recomendo que quem se ofereça para trabalhar seja do serviço público. Porque no privado é bem complicado essa questão. É obrigatório dar a folga. Mas imagine que você tem uma padaria, tem 2 funcionários e um trabalhou na eleição. E você vai dar ele 6 dias de folga, por exemplo. Eu penso que complica. O servidor público, o estudante, né, deve se inscrever. O servidor público, ele tem direito a folgas. Então, por exemplo, nessa eleição, treinamento, ele tem 2 dias de folga. Primeiro turno, 2 dias de folga. Segundo turno, 2 dias de folga. Ela vai 6 dias para ele usufruir depois, né, de folgas aí para a praia, por exemplo, né? Bom demais, né? Bom, né? Boa ideia. Ele já sugeriu a ideia da praia. Bom demais. Quem é que não quer ir para a praia? A gente sempre precisa. Verdade, Adilson. Muito obrigado, viu? E parabéns pelo trabalho que vocês desempenham aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Eu agradeço. O nosso número é 99984-9754. Para quem quer ser mesário, para tirar dúvida, anota esse número aí, cartório eleitoral. Valeu, você. Bom fim, muito obrigado. Tá certo. Edilson Paulo dos Santos, chefe do cartório eleitoral, trazendo e tirando dúvida, trazendo informações, levando até você todos os detalhes a respeito, então, não só na mudança de horário, nesse novo horário, das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta, mas como também tirando dúvidas, levando informações, falando detalhes a respeito do cartório eleitoral, das demandas, pendências e também das obrigações do cidadão e do eleitor. E você acompanhando aqui na programação da Rádio Cidade FM.